Graça e paz. Aqui é o pastor Davi, aqui da SEG. Nós estamos nesse primeiro episódio do Pod SEG, onde nós temos um propósito e uma intenção, que é apresentar o ministério da igreja para os membros da nossa igreja, a gente se fazer conhecer mais num ambiente de comunhão, realmente de interação. E vamos conversar com muita paz, com muita alegria. Eu aqui, o pastor Davi, e vou mudar aqui a câmera para vocês verem também ela. Eu, a pastora Dani, que é com muita alegria que estou aqui hoje também para poder conversar um pouquinho com vocês nessa mesa, nesse ambiente. Então, muito bom estar aqui. Amém. Pessoal, a gente vem com essa intenção, né, de conversar, de nos apresentar, né? Vamos bater um papo aqui descontraído, um papo leve e com a intenção de que vocês nos conheçam cada vez mais. E os próximos episódios nós teremos outras pessoas do Ministério da Igreja para que todos possam também se interar um a respeito do outro aí. É isso aí. Então, Dani, eu vou te perguntar, você se apresentou como Dani, como pastora, mas e além disso, de onde você veio? Quantos anos você tem? Eu falei, né? Eu sou a pastora Dani de Alessandro, que não é um sobrenome, é o nome. Então, se você vê aí Dani de Alessandro, não é porque o pastor Davi chama Alessandro também. É porque esse é meu nome, o nome que o meu pai me deu, Daniele de Alessandro. Então, muitos me conhecem por Dani de Alessandro. Eu não vou falar quantos anos eu tenho, não. Brincadeira, estou aí quase chegando nos 50, para a glória de Deus. E que mais que eu posso falar? Sou mãe do Davizinho, de Alessandro, mãe do Arthur, de Alessandro, e esposa do Davi Alves, que não é de Alessandro. Não sou de Alessandro. Eu né, para que todos saibam, né? Eu sou nascido na cidade de Caratinga, interior de Minas Gerais, né? Sou de uma família, já quando eu nasci, meus pais já estavam servindo ao Senhor no ministério, né? Já eram convertidos a Cristo. E eu estou com 48 anos, né? Hoje, 2025, que a gente está gravando aqui esse vídeo. O ano que vem já é 49. E aí por aí vai. Como eu falei que eu estava quase nos 50, eu tenho 48 também. Porque senão fica parecendo que eu sou mais velha que você. Não é tanto, né? Isso não é verdade. Só alguns dias. E eu venho do interior, né? Como falei para vocês, venho do interior. Cheguei aqui em Belo Horizonte, região. Eu tinha 6 anos de idade, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, o José, a Vilma, e eu, naquela ocasião, né? E também meu avô, que veio com a gente. E mais tarde, né, na minha família, a gente veio ter mais um irmão mais novo, que era o Luquinha. Mais ou menos igual você, né? Você também teve... Tivemos. Eu sou natural de Mariana, mas não conheço a cidade até hoje. Eu só passo pela entrada de Mariana, mas nunca fui lá. O vilarejo onde eu nasci não existe mais, que é aquele vilarejo... como é que é o nome? Bento Gonçalves? É esse o nome? Não lembro. Não vou lembrar o nome, que, né, teve aquela enchente lá da Vale também, então não existe mais o vilarejo onde eu nasci, a casa onde eu nasci não existe mais, mas eu vim para cá muito pequena ainda, para Belo Horizonte, então a família do meu pai é toda de Belo Horizonte, a família da minha mãe é toda de Belo Horizonte, então eu cresci e vivi aqui mesmo, é a única cidade que eu conheço como cidade natal, né, Belo Horizonte. Sou filha do Luiz e da Rosária. Tenho 2 irmãos por parte de pai e mãe, né, que é o Daniel e a Belle, que também é bem mais nova que a gente, veio já com a gente, eu já tinha 13 anos quando a Belle nasceu, e tenho mais 2 irmãos que são filhos do meu pai, o Alexandre e o Gabriel. E
Acho que de família podemos falar agora sobre as nossas origens cristãs. Pode falar. Então, vamos lá. Eu sou de uma origem materna evangélica desde sempre, né? A família da minha mãe se converteu quando ela era bem pequena, aliás, por causa de um testemunho de cura na vida dela. A família toda veio a se converter, ela foi curada de câncer e de outras enfermidades. E a família toda se converteu, uma família muito evangelística e uma família de mulheres muito presentes no ministério. Né? Minha bisavó era muito presente no ministério, minha avó muito presente no ministério. E não só dentro da igreja como fora, todas duas muito evangelistas, né? E minha avó crescia a vida inteira vendo ela evangelizar as pessoas. A minha bisavó não era daquelas que ia para a rua, mas recebia muita gente na casa dela, sempre fazia cultos, e culto de oração todo dia, né? E culto uma vez na semana. Então, assim, sempre tinha muito envolvimento com o ministério. Mas, em contrapartida, a família do meu pai, não. Né? O meu pai desviou, converteu meio que para casar com a minha mãe, porque ela não casaria com um cara que não era crente. E logo desviou, logo depois do casamento. E meu pai sempre foi muito, como diriam os mais antigos, boêmio, né? Então, ele sempre gostou muito das coisas do mundo. E como eu sou a filha mais velha, vamos dizer assim, que estou em casa, né, que cresci com ele o tempo todo como pai, ele sempre me levou para as coisas, vamos dizer, do mundo, né? Então, eu cresci nos dois ambientes, extremos mesmo, né? De uma família muito crente, de igreja, inclusive de doutrina, para um meio também muito mundano. Eu falo que eu conheci os dois mundos de forma muito intensa, desde muito pequena. Desde muito pequena. Então, né, tivemos várias situações ali de conflito, porque eram realmente julgos desiguais. Né? Minha mãe de uma família muito crente, doutrinada, e o meu pai de uma origem muito mundana, que era algo que ele gostava muito, e assim ele ficou durante muitos anos. A história, né, como eu falei aqui no início, quando eu nasci, meus pais já eram convertidos ao Senhor, já estavam no ministério, inclusive, né, já estavam numa crescente, né? Que às vezes algumas pessoas da igreja sabem desse testemunho, mas nem todos, né, sabem que minha mãe se converteu também em função de um testemunho de cura, né? Minha avó, que eu não conheci, mãe da minha mãe, morreu muito jovem em função de um câncer no colo do útero. E tudo dava a crer, naquela época a medicina ainda muito precária, né? Tal, tudo levava a crer que minha mãe também tinha um câncer no útero. Mas o Senhor usou um profeta, uma pessoa passou por ela né, no meio da rua, passou por ela e profetizou na vida dela que ela estava sendo curada pelo poder de Deus e que, como prova daquela cura, o Senhor estava colocando um filho na barriga dela, que aquele filho viria a ser um pastor, né, no futuro. E tá aqui essa coisa preta, preta e branca. Eu acho muito engraçado que até nisso nós dois temos vidas muito distintas, né? Você veio de uma origem, vamos dizer assim, uma descendência cristã a partir de um momento, né? Mas não de anterior à sua mãe, igual no meu caso, né? Anterior ao seu nascimento, bem antes, e já com uma promessa, né? Eu vim de uma família cristã, vamos dizer assim, por assim dizer, porque meu pai, apesar de tudo, havia aceitado Jesus, então ele era desviado, né? Então conhecedor da palavra, não era leigo, mas, no entanto, com muita improbabilidade de servir a Cristo, né? Quem via o meu contexto familiar talvez diria assim, isso aí não vai dar muita coisa não, porque o contexto não proporcionava, né, hoje um futuro como eu tenho hoje. Né? Isso é muito curioso. Você já nasceu com uma promessa de
de pastoreio, Uhum. e eu nasci com uma promessa de vai dar errado. Aliás, gente, eu, por exemplo, eu fui criado, né? Minha mãe, assim, como ela recebeu aquela promessa, ela recebeu aquele, né? Tudo aquilo, aquela promessa, aquela cura, aquele testemunho, tudo. Minha mãe me criou, assim, com a rédea muito curta, né? Eu fico imaginando, né? Longe de mim querer fazer comparação, mas eu fico imaginando, por exemplo, a mãe de Sansão, né? A mãe de Samuel, né? Como que foi? Porque eu tenho mais ou menos essa história. Porque não é que era uma super proteção. Eu acho que até pelo contrário, era uma super exigência. Né? Minha mãe exigia de mim... Era uma preparação, né? Era uma eu preparação. falo assim, eu acho que ela exigia mais de mim do que dela mesma. Uhum. Eu tinha mais obrigações com o ministério, assim, desde criança. Mas foi bom, porque é uma preparação. Eu tô aqui para confirmar isso, né? Porque quando eu cheguei na sua vida, ela meio que ficou meio apavorada. E hoje eu olho para trás e penso assim, ela não estava talvez de todo errado. Porque o contexto ao qual eu vivia, né? Apesar de ser uma família, minha mãe é uma mulher de Deus, abençoadíssima. Muito do que eu aprendi hoje, eu aprendi vendo ela exercitar como mulher de Deus, mas a gente vivia um caos, porque assim, dois mundos, as trevas e a luz vivendo dentro da mesma casa, da mesma família. Era isso que nós vivíamos. Era uma batalha constante, né, de anjos e demônios. Hoje eu olho para trás e vejo que a gente vivia constantemente numa guerra espiritual. Demônios tentando ali tragar toda a família e anjos, em contrapartida, recebendo ordens para que nos guardasse. Então, assim, era um caos, era um caos. Eu lembrei aqui agora que teve uma vez uma menina veio me pedir um aconselhamento e falou comigo assim, mas eu quero que você seja bem realista ou neutra, vamos dizer assim, porque... eu tenho certeza que você não tem ideia do que é ter uma família disfuncional. Porque às vezes as pessoas olham para a gente na realidade de hoje e não sabe qual foi a nossa realidade passada. Jesus tem o poder de fazer isso, de nos transformar a tal ponto de que o nosso passado é irreconhecível quando você fala. Né? Como meu pai era um homem muito mundano, como eu disse, ele bebia, ele era viciado em bebida, ele era mulherengo, então ele era agressivo. Então tinham várias coisas ali dentro da nossa realidade que Jesus foi nos livrando ao longo dos anos, né, protegendo a gente dentro daquela casa. E então assim, aquele núcleo que era improvável, Deus transformou em algo provável. Graças a Deus. Deus é bom demais. Gente, eu falo assim, que quando eu completei ali meus 10 anos, né, 10 anos, a gente, como eu disse, nós viemos do interior, eu tinha 6. Então, ali, 4, 5 anos, mais ou menos, assim, que a gente... aquela experiência de escola, os colegas da rua, né, jogar bola, aquela coisa toda. Eu vivi isso tudo com a possível liberdade, né, uma liberdade vigiada, vamos falar assim. Mas quando eu completei 10 anos, eu fui meio que submetido a um teste de fogo. Porque eu gostava muito, apesar de não saber, eu gostava muito de jogar bola. Né, nunca soube, nunca fui bom. Não é que não sabia, né? Tem quem é bom no negócio e quem é ruim. No meu caso, eu estou na categoria dos piores dos ruins. Mas eu gostava. E em função daquele coleguismo ali, falar assim, 10 anos é muito jovem, né? É muito novo, é uma criança realmente. Mas eu vejo assim, o chamado de Deus na minha vida de uma forma tão grande, que quando eu completei essa idade, eu tive uma crise, um trauma, uma coisa... Uma junção de situação emocional com questão física e espiritual, porque eu comecei a ter uma
uma dor na virilha, né? Eu comecei a ter uma dor na virilha, mas aquela dor, eu não sentia ela no corpo. Eu sentia aquela dor, ela estava naquela região, mas eu sentia aquela dor, parece que na alma, né? E em função daquele problema, né, que aquilo começou a me pôr na cama, né? Eu andava normal, eu jogava bola normal, e daqui a pouco eu já não saía de casa. Daí uns dias eu já não estava mais conseguindo andar sozinho, sem mancar, né? Daí um tempo eu já estava só deitado, o tempo todo deitado, e minha perna começou a diminuir. A coisa mais estranha. Era uma junção de coisas, né, de fatores. E eu assim, naquele momento ali, eu estava um pouco, não é que revoltado, mas eu estava descobrindo a vida por um outro ângulo, né, vendo os colegas. Eu sempre fui de forma comunicativa e intelectual, eu sempre fui muito precoce. Então, meus colegas sempre foram mais velhos. Eu tinha 10, os meus colegas tinham 15, 16, 17 anos. Eu vendo eles vivendo certas coisas e, às vezes, a curiosidade da juventude e tal. Naquele momento ali daquela enfermidade, enfermidade / tratamento, né? Chegou um momento que eu ouvi o médico falando que era para preparar minha cadeira de rodas, que eu não ia andar mais. Eu ouvi ele falando aquilo. E eu não conseguia entender, porque eu não tinha aquela dor, não tava na minha perna. Eu sabia que ela não estava ali, mas eu não conseguia não sentir aquela dor, aquele problema. Aí, minha mãe, na época, na igreja que a gente frequentava, houve a Semana da Entrega, uma campanha, né, que na época, né, vou fazer menção aqui do nome, né, da pessoa, o pastor Ademir Lima, né, pai do meu amigo, irmão Léo Bilim. O pastor Ademir conduziu essa campanha na igreja, Semana da Entrega, e ali minha família muito sem condição, né? Minha família não tinha recursos, né? Sempre foi assim, mas tinha um amigo da família que era taxista, 1987, né? 87, 88, assim, ele era taxista, e então meu pai e minha mãe, eles conversaram com ele, combinaram com ele para ele me pegar em casa, levar na igreja, e quando o culto terminasse, ele voltaria e me buscaria, né, durante aquela semana de campanha. Foi um ato profético, assim, que minha mãe fez, né, e meu pai, de me entregar diante de Deus, porque aquela situação realmente não estava fora do controle. Aí eu lembro até que o apelido desse taxista era Alegria, né? Nossa, foi carregado pela alegria, hein? Carregado pela alegria. Aí lembro que no primeiro dia da campanha, eu entrei no carro, né, com a ajuda do meu pai, meio que carregado. Assim, entrei e fui para a igreja, no culto à tarde. Foi uma semana, assim, todo dia, 3 horas da tarde. Né, de segunda a domingo, né, teria esses cultos. 7 cultos, né, de oração, libertação, cura. Então eu fui no primeiro dia carregado pelo meu pai. E entrei no carro, saí da igreja carregado e tal. No segundo dia eu já fui dando pulinhos para dentro do carro, né, e saí da igreja da mesma forma. No terceiro dia eu já fui andando com alguma dificuldade, mas eu mesmo andando. Enfim, quando a gente terminou ali, chegou no sábado, já o Alegria foi dispensado. O taxista já não precisou ir mais, porque no sábado e no domingo eu fui andando de casa até na igreja, né, e voltei. Quer dizer, todo aquele trauma, aquela situação maligna, inclusive, que estava sendo, né, um motivo
bem marcante, determinante. Tudo aquilo foi quebrado, foi repreendido. E daquele dia, né, daquela ocasião, eu mesmo entendi que o meu lugar não era no futebol, porque que eu não sabia, nunca seria bom, mas também que não era no meio daquela turma, porque naquela turma ali tinha de tudo que não era do altar, e o meu lugar era o altar. Então, daquele momento para frente, foi que eu me envolvi com o evangelho mesmo, com o ministério, assim. Algo muito bom na minha vida, graças a Deus. Eu fui um pouquinho mais tarde que você, mas não foi tão tarde assim. Foi com 13 anos. Eu lembro que, como eu disse, né, o fato dos meus pais serem um muito crente e um nada crente, era domingo na igreja e os outros dias tudo no boteco com meu pai, porque ele ia para o bar todos os dias e ele já tinha um ritual, né? Era tão assim comum que, por exemplo, no sábado, que era um dia que ele trabalhava normalmente até meio-dia, ele me levava com ele para o trabalho, para que eu ficasse... Dali a gente já saía do trabalho dele para os bares. Ele sempre me carregou com ele. Então, eu cresci nesses dois ambientes, né? E eu ia muito, eu gostava muito do bar com ele. E criança, né? Porque lá o pai compra tudo. O pai tá bêbado, ele compra chocolate e tal. Só que tinha outras coisas ali também. Principalmente chocolate. Que te compra, né? Me compra. Mas à medida que eu fui crescendo, chegou um dia que eu estava... Não esqueço disso, foi um bar no bairro Lagoinha ali, perto do viaduto. Um bar bem fuleiro, que eu fui com ele depois do trabalho. Eu tinha mais ou menos 12 anos. E um colega de trabalho, um colega no bar, um colega de trabalho não, virou para ele e falou assim: ai, você tá trazendo agora namorada pro boteco e uma menina nova dessa? Aí ele meio que apelou com o cara, assim, tomou um susto, falou: ela é minha filha, você tá doido? O cara virou para ele e falou assim: então ela não devia estar aqui. Por que você tá trazendo essa menina pro bar? E aí, daquele dia em diante, nunca mais meu pai me carregou pro bar. Só que, como eu disse que ele era um cara que bebia e se transformava, né? Ele ficava bem alterado. Ele começou a ficar mais alterado. Ele não me levava, mas ele chegava em casa muito bêbado. E agora já não era, né, só a minha mãe o alvo da ira dele, né? Então, ele tinha ali 2 alvos, que era eu, minha mãe, a gente já crescendo, meu irmão também crescendo. E aí a minha mãe um dia falou comigo assim: Dani, e o meu pai, ele sempre deu pra gente muita bebida, liberado, né? Hoje em dia, ele seria cancelado, vamos dizer assim, no mínimo, né? Então, eu cresci sabendo qual é o gosto da bebida, né? Desde bem bebezinha, ele molhava meu bico ali na pinga, deu cerveja pra gente muito pequena. Eu tenho fotos de 2 aninhos com um copo de cerveja na mão, que era o que eu gostava, ele não tinha problema. Mas a minha mãe começou a perceber que a gente estava crescendo e vivendo aquele ambiente. Ela chegou em mim e falou: Dani, você já vai fazer 13 anos, e a partir de agora você não vai ser tomada mais por inocente. Se Jesus voltar e você estiver vivendo a vida que você tá, você não vai pro céu. Ela foi bem direta. E meu pai tinha um problema de não deixar a gente ir na igreja também. Ele era muito, era assim, muito mundano, mas ele podia viver o mundo, o resto não. A gente tinha que andar debaixo das rédeas dele. E aí, ele foi, e aí ela foi e falou assim: tem uma igreja, eu vi que tem uma igreja aqui no bairro, ali embaixo, abriu uma igreja, vamos lá? Se você gostar, a gente começa a ir. Eu falei: mas o meu pai? Ela falou: a gente vai dar um jeito. E aí nós começamos a ir na igreja. Nos primeiros meses, vamos dizer assim, foi muito difícil, porque o meu pai ia buscar a gente na igreja bêbado. Então, ele fazia escândalo, ele ficava com a caminhonete, tinha uma caminhonete grande, parava na porta da igreja e ficava acelerando no meio da pregação. Eu falo que a pastora que tínhamos lá na época, que era a Rosileia, né, foi proposital, porque a Rosileia também era uma mulher firme, de pulso firme. Com ele, tinha que ser ela.
para ele, né? Porque senão não ia dar conta. O Luiz tinha que ser uma pastora tipo ela também. E aí foi indo e ficou muito difícil. Se ele me visse com algum menino da igreja, ele corria atrás. Assim, não podia estar conversando, ele corria atrás dos meninos. Começou a ficar difícil. E ele muito agressivo quando chegava em casa. Aí eu comecei a fazer uma campanha. Foi a minha primeira experiência. Assim, nós vivemos muitas experiências sobrenaturais na minha infância toda, como a gente vivia num campo de batalha, né, espiritual. Claro que num campo de batalha espiritual você vai ver muitas experiências sobrenaturais. Mas a minha experiência com Deus foi a primeira. Que eu comecei a fazer uma campanha, eu fiz uma oração. Falei, Deus, se o meu pai não parar de beber, vai acontecer uma tragédia. Né? E eu sei que ele não quer parar de beber, ele não quer saber do Senhor, mas eu preciso que ele pare de beber. Porque alguma coisa de muito ruim vai acontecer, ou com nós ou com ele. Porque nesse tempo ele já bebia todos os dias. E aí eu comecei a fazer uma campanha de jejum e oração. E de 21 dias. Eu fiz o jejum de 21 dias e a campanha, né, de 7 semanas. E aí fomos fazendo aquilo, fui fazendo aquilo. E o meu pai, de fato, parou de beber da noite para o dia. Né? Para a gente foi assim, para ele não foi. Porque depois ele relatou para a gente que ele começou a sentir mal no bar. Toda vez que ele bebia, ele passava mal. Como ele era um homem muito vaidoso, aquilo começou a constranger ele. E aí ele não era leigo, como eu disse, né? Ele questionou, por que isso está acontecendo comigo? O Espírito Santo falou com ele, porque eu estou te libertando, nunca mais você vai beber. E aí ele ficou muito indignado com aquilo. E eu lembro que num dia 25 de dezembro, nós estávamos em casa, ele bebeu a manhã toda vinho, passou mal. Aí ele parou de beber e ele tinha dado uma briga feia com a minha mãe no sábado, um dia antes, no sábado. Feia, mas muito feia. E aí eu sentei e conversei com ele. Falei, pai, tá na hora de você parar com isso. Não tá legal, não é bonito, tá difícil pra gente, é vergonhoso. E eu lembro que ele chorou assim, sentado, assim, meio bêbado. E aí falou, na hora que ele viu a gente arrumando para ir para a igreja, ele falou, vou para a igreja com vocês. Aí naquele dia, ele reconciliou e nunca mais ele bebeu. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Ele ficou um tempo aí, a nossa vida na igreja foi muito mais fácil. Porque nós não tínhamos mais um empecilho, ele já ia com a gente. Né? Ele começou a participar, ficou durante muito tempo ali firme, beber realmente, de fato, nunca mais ele bebeu. Ele ainda tinha outras fraquezas, mas não era a bebida. Né? Então, assim, algo que pesava muito na nossa família e que prejudicava muito era a bebida. Deus realmente livrou, não só ele, como todos nós. E aí, a partir disso, eu comecei a conhecer o Senhor como ele é mesmo. Poderoso tal qual, para nos livrar. Eu lembro que eu entendi isso, e foi o ponto-chave para eu fazer essa oração, foi uma pregação de um pastor de fora. Eu acho que foi a única vez que eu vi esse pastor na igreja. Ele pregou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma mensagem muito clássica, né, para quem é crente, inclusive bem básica, mas ali naquele contexto eu entendi que Deus poderia todas as coisas, e foi diante daquela fé que eu fiz essa oração. E graças a Deus, dali para lá nunca mais saí. Eu tenho, assim, a dizer que um grande acontecido, né, um grande marco, tanto na minha vida quanto na sua, nos trouxe a ver e enxergar que havia um caminho, né, uma trilha para ser. Porque as pessoas, muitas vezes, elas acreditam, né, pessoas que olham de fora, acham que ser crente é escolher optar por um estilo de religião, né, uma vida religiosa. E, na verdade, não é isso. Existe uma caminhada, né? Tem uma caminhada. A gente está falando aqui de duas coisas muito, muito marcantes que eu queria compartilhar aqui, um pensamento, né, principalmente para as pessoas que vão acompanhar, né, os irmãos da nossa igreja, os seus familiares. O que acontece? A gente falou aqui sobre campanhas de oração, né? Nós dois tivemos essa experiência, e você, no caso, comentou sobre
bebida, né? O alcoolismo. Duas situações muito sérias que quem não experimentou, não vivenciou, pode, de repente, criticar. Por exemplo, os cessacionistas, né? As igrejas reformadas, elas não aceitam a ideia da campanha de oração, né? Não aceitam a ideia da campanha de oração, não concordam com a temática quebra de maldição, né? E a gente que vem de uma igreja, de uma origem pentecostal, a gente cresceu com... A gente vivenciou. A gente vivenciou o que é, né? Não digo que quem não acredita ou não aceita esteja de todo errado, né? Mas também não posso concordar que não existem, que estariam totalmente certo em dizer que não existe, né? Porque, olha só, eu, no meu caso, o que provocou em mim a cura e a libertação foi, obviamente, o poder do nome de Jesus. Sim. Foi claramente o poder do nome de Jesus, mas através de um processo. Né? Foram 7 dias. Não que esse número seja mágico ou misticamente favorável, mas foi um propósito. Né? Onde há propósito, há uma determinação de Deus. Né? E você falou sobre uma campanha de 7 semanas com 21 dias de jejum. Né? Esses números, né? Mais uma vez eu insisto em dizer, viu, pessoal? Não tem mágica nesses números, né? Não tem mágica nessas coisas, mas existe uma, entre aspas, fé, né? Uma mágica que é o fato de você concentrar a fé. Né? A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Né? A fé sem obras é morta. Então, se faz necessário a gente ter uma atitude de fé. Muitas vezes, sim, fazer um propósito, eu vou estar diante de Deus todo dia, durante tantos dias, nesse horário. Isso faz diferença. Faz diferença. Né? E uma outra coisa que, assim, é muito determinante, muito marcante para as pessoas saberem que o alcoolismo, ele não é uma questão social apenas. O alcoolismo é uma questão espiritual. Total. É uma questão espiritual. Ele tem a ver com a questão de saúde pública, né? Mas ele tem muito mais a ver com a questão espiritual, porque você mesmo comentou, você que viveu, né? Você falou aí, o problema da nossa família, uma coisa que perturbava a nossa família, que sempre trouxe impedimentos, né, foi a questão do álcool. Sim. Então, assim, as pessoas que às vezes não tiveram essa vivência, né, esse problema, é o meu caso. Eu nunca tive essa experiência, né? Nunca tive experiência do tabagismo, da droga, do alcoolismo, nem eu, nem na minha casa, na minha família, meus irmãos, ninguém. Mas, para quem teve, sabe que há um problema de destruição, né? Sim. E um problema espiritual, que precisa Muito ser grande. tratado nesse nível. Né? Tanto é espiritual que o meu pai foi liberto no nível espiritual, não foi natural. Né? Ele, quem conhecia ele, sabia que existiam 2 pessoas, um Luiz bêbado e um Luiz não bêbado. O meu pai não bêbado era uma pessoa extremamente gentil, educado, incapaz, ele não era um cara de brigas, não era um cara de confusão, são, mas se bebia não podia ser muito, não precisava ser muito, né? Já era motivo para ele ficar totalmente transtornado, né? Transformado, e aquilo tudo trazia grandes problemas, não só para nós dentro de casa, mas com as pessoas na rua, porque ele brigava na rua, ele tinha comportamentos bem, né, violentos, agressivos, não só com a gente, mas como com os de fora. Ele não tinha, parece que ele perdia um pouco o senso de todas as coisas. Aquele homem que era gentil, educado e que tinha um senso de proteção muito grande, ele simplesmente perdia aquilo tudo quando ele estava bêbado, além do dinheiro. Eu já vi meu pai perder emprego, perder oportunidades, várias coisas por causa desse comportamento dele, que era totalmente, assim,
fora da realidade. Então, de fato, é espiritual, né? Eu entendo, por exemplo, que quando meu pai foi liberto, eu também fui liberta. Porque eu tinha a gente vê aí hoje né, histórias de outras pessoas que conviveram com a bebida desde criança e que foi um grande fator para ele se tornar um alcoólatra na vida adulta. Que não foi o meu caso, né? Nunca me envolvi com a bebida, nunca me envolvi com o cigarro, que era outra coisa que meu pai fumava incansavelmente, inclusive, infelizmente, foi o que levou a vida dele tão cedo, foi o cigarro. Eu nunca tive envolvimento com nenhuma das duas coisas. E eu tenho plena consciência de que foi a mão de Deus, a ação de Deus sobre mim. Não foi um mérito meu. Então, é totalmente espiritual. A gente precisa colocar Deus nessas coisas, porque isso vem, inclusive, acompanhado das gerações. Né? Eu quebrei uma maldição, um ciclo que vinha seguindo a família toda. E uma problemática, na enorme. Verdade. Uma coisa que e esse era um problema que acompanhava a família do meu pai toda. Né? E daria, com certeza, um futuro muito negativo. Tanto que os irmãos dele, aqueles que não converteram, foram viciados, ou, vamos dizer assim, né? São até hoje. Os que não converteram têm problema com a bebida até hoje. Até hoje, nessa maldição. Nesta maldição. É importante a gente ter ciência de que as coisas acontecem muito além do que a gente aprendeu numa sala de aula, né? A gente não para de beber, a pessoa não para de beber porque ela virou crente, ela para de beber porque ela foi liberta. Eu falo isso, gente, estou insistindo com isso, porque às vezes a gente conversa com pessoas que são eloquentes, que são entendidas, estudadas, teologadas, muitas vezes, né? Mas que por não terem a vivência de uma experiência, às vezes pode até provocar uma descrença, um descrédito no propósito de você buscar a libertação. Sim. Né? Como eu disse, obviamente quem liberta é o Senhor, mas há uma caminhada, né, para a gente poder alcançar. Mas eu vou passar um pouquinho para frente, né, dentro desse nosso tema aí, dessa nossa faixa etária dos 10 aos 13, né? Da infância para a adolescência, né? Da infância para a adolescência. Onde deixamos de ser só seguidores, seguidores de paz, para nos tornarmos seguidores de Cristo. Eu, inclusive, poucos dias, assim, talvez 2 meses, depois dessa minha cura, né, dessa minha libertação, um dia eu cheguei na porta da igreja, meus irmãos, né, como mais velhos, a gente tem diferença de 7, 6 e de mim para o Luquinha, 14 anos. Aí eu ficava na cola da Vilma, né, do Nego, né, os meus irmãos mais velhos. Então, no sábado à tarde, tinha ensaios na igreja. Então, numa época, assim, meio do ano, né, meio que frio, assim, meio saindo da época do frio, chega eu lá na porta da igreja, né, no final de tarde, de sábado, assim, com um jaquetão amarelo, né, a jaqueta do clipe do Michael Jackson, né, que era comum nos anos 80, todo mundo queria parecer o Michael Jackson. Eu tive uma vermelha. Os neguinhos, então, todo mundo queria parecer o Michael Jackson. Com perdão, os neguinhos aí que estão me vendo. Eu estava lá, cheguei lá com a jaqueta amarela daquela na porta da igreja, e aí estava assim conversando com um amigo, né, um amigo da família, já adulto também, aquela mesma coisa, né? Sempre pessoas mais velhas, próximas a mim. E aí chega um outro adolescente perto de mim, assim, beleza, tal, você é irmão do Zé Alves? Aí, sou sim. Aí, os meninos falaram que você toca violão. Aí eu toco, porque eu tinha aquela dúvida, assim. Tocava ou não tocava? Eu fazia, né, tinha feito as aulas, mas tinha aquela dúvida, né, nunca tinha tocado em público. Nós estamos precisando de um violonista, né, de um guitarrista base no nosso grupo, na nossa banda. Você não quer vir aí
fazer um teste aí com a gente, não? Aí, vem aí, quando que é? Amanhã, depois da escola dominical. Nesse caso era o Léo, né? Hoje conhecido como Pastor Léo. Né? Na época era só Léo. Adolescente também, a gente ali com 11 anos, né? Aí me chamou para no outro dia ir lá no ensaio do grupo. Aí fui eu no outro dia pro ensaio. Cheguei lá com um violãozinho assim e não entendi nada, porque eu nunca tinha tocado em grupo, né? Nunca tinha tocado. Tocava só eu no quarto, né? Então não entendi nada que estava acontecendo, o som da bateria, o som do baixo, aquilo tudo me deixou assim, e sobretudo entusiasmado. Uhum. Então eu comecei aquela gana toda que eu tinha pelo futebol, automaticamente ela se converteu, ela se transformou no violão. Né? Ela virou para o violão porque, além de tudo, tinha havido hiato da enfermidade, né? Deus é muito poderoso, né? Ele é muito sábio. Ele, às vezes a gente olha uma coisa, um momento e a gente pensa que aquilo ali é maldade, né? É o mal, mas muitas vezes é a forma de Deus fazer a obra. Sim. Como eu tinha ficado ali basicamente 4 meses, né? Eu não lembro bem assim, o tempo, o período, mas eu sei que foi um tempo longo. Eu fiquei 4 meses sem jogar bola e tal, então já nos próximos dias ele me chama para tocar, o violão veio, entrou e substituiu aquela, né? Eu lembro que muitas vezes, muitas vezes eu saía de casa e o campinho que a gente jogava bola era na esquina que eu tinha que virar para subir para a igreja. E muitas vezes assim, eu passando com o violão na mão e os meninos jogando bola. E eles me chamavam, Davi, vamos. E eu, não, eu tenho ensaio. E passando, às vezes ia de bicicleta, às vezes ia a pé mesmo, muitas vezes. Então, me firmei, vamos falar assim, no ministério, a partir daquela proposta de tocar guitarra numa banda de adolescentes da igreja. E comecei, já tinha tido a experiência, já tinha entendido que eu tinha que estar era no altar, e aí a coisa foi, eu fiquei muito entusiasmado com aquilo, e basicamente passei assim, a estar na igreja todo dia. Né? Eu já não estava mais na igreja em um culto ou 2 cultos na semana. Estava na igreja todo dia, porque todo dia tinha um ensaio, tinha um aprendizado, tinha... Nem que fosse só para juntar os colegas na porta da igreja, mas a gente acostumou com isso. E então os anos foram passando, né? Me batizei no dia 12 de maio de 1991, né? Com 14 anos. Fala assim, é muito marcante, né, a pessoa lembrar a data do batismo, né, dia, data, mas no meu caso não tem como também esquecer, porque foi o dia que o Luquinha nasceu, né, meu irmão. Era dia das mães, né, também, então não tem como. E batizei ali e fiquei no ministério. Nunca mais eu saí do altar, graças a Deus. Nunca mais. Tô desde lá. Eu também lembro eu só fico na dúvida se foi 27 ou 29, mas acho que foi 27 de março de 91 também. Então foi pouquinho antes de você? Pouquinho antes. Como você é mais velha, né? Então... Quanto tempo? Quase o mesmo. 50 dias. 50 dias, a mesma coisa. Eu nasci de novo o mesmo tanto antes que eu nasci. Antes, 91, porque nós temos, né? Explica para o povo aí, nós temos 50 dias de diferença de idade. Dias. Eu nasci e depois, 50 dias depois você nasceu. Eu me batizei, 50 dias depois você se batizou. E eu, assim, ao contrário de você, eu pode não parecer, mas eu era extremamente tímida.
Ai, gente, hoje eu entendo que não era bem uma timidez, era orgulho. Eu era extremamente orgulhosa, né? A caminhada faz a gente entender as coisas, né? Os sentimentos. Não era tanto timidez. E então eu tinha muito medo do altar, eu tinha muito medo do microfone, eu me envolvia em tudo, mas não nessas questões, né? Eu cantava no coral, mas não cantava individual. Tive um tempo que eu dei aula na escolinha para as crianças. Pasme, tá? Com 14 anos, com 15 anos, eu dei aula, né, por pouco tempo, mas dei aula para as crianças. Acho que na época elas não aguentavam muito tempo, não. Só que eu era, assim, beata de palavra, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa expressão. Eu era apaixonada com a palavra não só escrita, mas com a palavra pregada. Então, eu sempre fui apaixonada com pregação. Onde tinha um pregador, não é de agora, tá? Ele fala, não pode falar que vai ter uma pregação ali que a Dani tá indo. Não é de agora. Então, onde tem um congresso, tinha uma conferência, estava eu lá. Tem pregação de manhã, de tarde, de noite, estou eu lá nas pregações, sentada no primeiro banco, anotando. Eu cresci assim, mas muito tímida. Se você me chamasse para fazer uma oração, você sabe bem o que eu ia falar, né? Não. Se você me pedisse para fazer uma oração em voz alta, eu não tinha coragem de fazer. Eu tinha muita resistência quanto a isso, muita vergonha, e eu não tinha vergonha de falar, não. Por isso que eu falo que não era timidez, era orgulho. Porque se eu não tinha vergonha de falar não era timidez. Né? Era orgulho, o medo de errar, o medo de fazer feio, o medo de não ser aprovado. A gente precisa, né, entender isso, essas questões. Mas eu também era muito leitora, né? Eu sempre gostei. Então, desde lá, eu comecei a ler livros cristãos, né? Então, assim, aprendi muito da vida cristã, da palavra de Deus, através de mensagens, de pregações, de leitura da Bíblia, da própria Bíblia, mas sempre atrás vamos dizer assim, do ministério. Mas vivia muitas experiências, né? Inclusive, o fato de saber, porque Deus usou um profeta para falar comigo, que eu seria, sim, uma esposa de pastor. Que Deus já tinha preparado para mim uma pessoa que era do ministério. Porque eu tinha muito medo de entrar, porque eu ouvia muitas pessoas falando assim, uma filha sempre escolhe um marido como pai. Meu pai, vamos deixar bem claro aqui, né, já não está mais aqui nem para se defender, então não posso falar nem mal dele. Porque a gente fala mal de quem pode se defender na frente. Mas o meu pai, dentro do possível de tudo que ele tinha, ele foi um excelente pai. Aliás, eu fui extremamente mimada por ele nos meus primeiros anos de vida, onde estava com ele. Então, eu tive essa convivência muito próxima com meu pai, que definiu muito, inclusive, o meu destino, porque ele sempre falou ele sempre declarou isso. A Dani vai ser uma mulher de liderança, não tem como. Tá nela, tá no DNA dela. E ele tinha até medo de com quem eu me casaria, porque ele sabia que eu não seria uma mulher de fácil domínio, vamos dizer assim, de ser facilmente dominada, né? E aí eu comecei a orar com relação a isso, porque eu comecei a perceber que os rapazes a qual eu me interessava tinham muitas características do meu pai, como marido, não como pai. Né, como marido. E eu comecei a ficar assim, não quero isso não. E aí eu orei e falei com Deus, se o Senhor não tiver um marido bom para mim, que a oração que eu fiz foi essa, que te ame mais do que a mim, eu prefiro ficar sozinha. Me permita ficar sozinha. E aí foi quando Deus me disse que ele me daria um marido que havia sido escolhido por ele desde o ventre, que seria pastor. Então, eu já sabia que quando chegasse o meu tempo de casar, eu casaria com um pastor. Então, eu já sabia que a minha vida seria muito envolvida com o ministério e era algo que para mim estava ótimo, era o que eu queria mesmo, era o que eu buscava em oração, mas eu era muito tímida quanto ao ministério, né? E fiquei assim por muitos anos. Muitos anos. Então, minha vida, eu acho que eu passei mais tempo recebendo do que entregando. Contar para os irmãos aí, né, para o pessoal saber, né, ver como é que foi o acontecido, porque assim,
igual eu falei, né? Eu comecei, né, me envolvi no ministério, me envolvi lá dentro daquele processo de estar na igreja, de estar trabalhando, né, praticamente todos os dias da semana, até que na época eu com 14 anos, né, pouco tempo depois do meu batismo, o pastor da igreja ali que liderava os adolescentes, ele me chamou, me fez uma proposta para que eu utilizasse uma sala da igreja para ensinar violão, porque eu me aprofundei tanto que em pouco tempo eu já tinha um conhecimento suficiente para poder ensinar iniciantes, né, pessoas que estariam começando. Aí comecei a dar aulas de violão ali na igreja e daqui a pouco o pastor da igreja, né, o auxiliar pastor da capelania da igreja, de fato, viu meu envolvimento com o ministério, conversou com a minha mãe, com meu pai, e me chamou para efetivar no ministério, no altar, né? Então, eu, além de ser um ministro da obra do Senhor, naquele tempo ali, né, eu passei a ser ainda um adolescente no ministério em tempo integral, né? Uma coisa bem atípica, né? No ministério em tempo integral. Então, eu trabalhava na igreja, e como a gente tinha, além do trabalho, a gente tinha o prazer, a alegria de estar fazendo, então eu ficava na igreja 7 dias por semana. Minha vida toda de adolescente, jovem, foi totalmente na igreja, né? Na igreja local, sobretudo, né? Todos os dias da semana, todas as noites da semana, os amigos, os colegas, as festas, os aniversários, os casamentos, tudo de todo mundo acontecia no entorno da igreja. E o Senhor me colocou, depois de um tempo, integrando a Banda Livre, né, que era um sonho técnico, assim, né, muito além do que eu imaginava que fosse acontecer, né? O Robinho me chamou para fazer parte da banda, que, né, aí uma outra história, mas foi um momento muito marcante no meu ministério. E nesses compromissos da banda, né, dentro da agenda da igreja, que, né, também vou fazer menção aqui, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, né, a igreja que me ensinou o ministério, né, que lá na igreja do Jardim Industrial, pastor Antônio Genaro, pastora Rose e a família, né, todo mundo nos acolheu, nos ensinou, nos deu oportunidade de exercer o ministério, nos deu oportunidade de aprender a servir a Deus em comunidade. E a Igreja Quadrangular sempre teve muita agenda, muito compromisso. E a Banda Livre, por ser uma banda que integrava, né, o sistema, tanto da mocidade quanto dos adolescentes, e também até mesmo dos projetos dos adultos da Quadrangular, a gente ia em muitos eventos. E em um desses eventos, no caso, o acampamento de adolescentes da 6ª Região Eclesiástica, né, da Igreja Quadrangular, no mês de junho de 1997. 2000, tem nada de 2000. Junho de 97. Junho de 97. Eu fui para tocar no acampamento. E eu fui como congressista. E você foi como congressista. E ali, numa conversa de aula de teclado. Mas eu preciso contar, né? É claro que eu vou contar. Algumas pessoas que estão vendo já sabem, outras ainda não. Por que eu falo que conto? Porque essa conversa de aula de teclado, ela foi... Sabe aqueles negócios assim que uma pessoa promove para que algo aconteça? Foi mais ou menos assim, né? Mas foi promovido pelo Senhor. Eu creio nisso. Como meu pai já via em mim uma personalidade muito forte, ele me pôs para trabalhar logo cedo. Porque ele falava assim, pelo menos vai ser independente.
Porque uma mulher com uma personalidade forte, dependente, vai ser um problema. Né? Ele tinha esse pensamento. Então, ele logo me colocou para trabalhar, inclusive numa empresa onde ele trabalhava, e ele foi mexendo os pauzinhos dele para que eu crescesse na empresa. E realmente, de fato, ele conseguiu. Eu cresci na empresa e tal. Já estava ali me saindo bem na empresa, muito nova, mas ganhando bem e com probabilidade de mais crescimento ainda. Só que eu era, como eu disse, muito firme na igreja, né, apaixonada por Jesus, pelo ministério, também quadrangular. E eu tive um sonho. E Deus sempre falou comigo em sonhos. Sempre. Deus sempre manifestou o poder dele em mim em sonhos. E aí eu tive um sonho. E eu lembro desse sonho como se eu tivesse tido ele essa noite. Eu lembro que um rapaz, no sonho, um rapaz que trabalhava comigo na empresa, que trabalhava no RH, chegou perto de mim e falou assim, Dani, nós vamos te demitir, você não vai trabalhar mais aqui. E aí ele pegou e falou comigo assim, mas eu vou fazer seu acerto. E aí ele me deu um dinheiro e me deu um teclado. E quando ele me entregou aquele teclado, que eu achei aquilo muito estranho, porque aquilo não fazia parte da minha vida, né, da minha vivência, ele falou comigo assim, e esse teclado faz parte do seu ministério. E eu acordei com aquele sonho. O meu pai sempre foi muito envolvido com a música, meu pai cantava muito bem, arranhava um violão, mas sempre na área do samba. Então, o teclado não era algo que estava ali. Era mais o violão, o pandeiro, essas coisas. Não tinha um teclado. Na nossa igreja, como era uma igreja pequena, não tinha tecladista. Tinha só um violão, uma guitarrinha, uma bateria. As igrejas menores não tinham esses instrumentos, que eram instrumentos caros para a época. Então, eu falei, pronto, é meu chamado. Né? Que a gente tinha um tal de chamado, meu ministério, e eu comecei ali a ficar meio eufórica com aquilo não saía da minha cabeça. Eu já tinha condições financeiras para comprar um teclado, que a igreja não tinha, para pagar um professor que me ensinasse e exercer no altar um instrumento que não tinha na nossa igreja. Olha que coisa... Gente, eu tive o discernimento... Um desenho abençoado. Eu tive o discernimento certinho do sonho que Deus me deu. Só que não. Né? E aí foi por isso que eu te procurei, né, no acampamento, chegando lá. Eu comentei com uma amiga sobre isso e ela falou comigo, procura o Davi. Davi dá aula de instrumento, de teclado. E aí foi que eu te procurei, né, para aprender a tocar o teclado, que até hoje eu não sei, diga-se de passagem. Até hoje. Faz parte do ministério. Mas faz parte do meu ministério, gente, porque o que mais tem na minha vida é teclados. Eu tenho um marido tecladista, eu tenho um filho tecladista, um marido que tem não sei quantos teclados, um filho que trabalha com piano. Na câmera lá, tá mostrando ali, atrás, ó. aí já tem um. Um filho que trabalha com piano. Então, assim, o teclado faz parte do meu ministério, faz parte, de fato, da minha vida. E aquele emprego que eu tinha, de fato, foi meu último emprego externo. Porque aí Deus me fez ser dependente. E não de um marido, mas dele. Né? Que é o que nós precisamos ser. Sem dúvida. Né? Dependente do Senhor. Eu aprendi a viver isso e foi assim. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Não foi nós que nos escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu para nós. Ali naquele dia, né, a gente conversou sobre aula de teclado mesmo, falamos assim alguma coisa rápida, mas como a gente era solteiro, jovem, vivaz, e bonitos. Ai, gente, éramos. Podem acreditar, a gente era bonitinho que só. Ela continua, gente. Ah, ele também. Aí a gente, bom, né, não custa nada flertar, né? Claro. Com respeito, né? Sim. Era uma coisa... Eu acho que a geração atual não tem isso, né? Eu acho que não. A gente não perdia oportunidade, né? Não. Porque a gente foi uma deixa de uma pessoa que... Um amigo em comum, que fazia parte da banda também, fez um comentário assim sobre nós dois. Por causa do meu pastor. Né? O pastor Laércio chegou e falou, Davi,
Cuidado, o pai dela é bravo. E de fato era. O pastor dela chegou e falou no refeitório, né? Foi. Na hora do almoço, assim. Cuidado que o pai dela é bravo. Aí aquele comentário acabou. O Marlúcio fazer um outro comentário que e a gente deu na gente um despertar, né? Trocamos telefone. Sim. Né? Um mês depois, nós conseguimos encontrar, na verdade, 2 semanas depois. Sim. Né? Porque naquela semana, falando de ministério, né, gente? Naquela semana em questão do acampamento, a gente tinha uma campanha né, um estudo, na verdade, um seminário para fazer em São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, fiquei lá a semana seguinte toda. Aí cheguei no domingo, a gente não conseguiu encontrar. E aí, né, na outra semana, nós conversamos e começamos o namoro em dia 16 de julho de 1997. Para ele foi fácil assim, para mim não foi não. Porque também, eu falo, gente, que eu vou deixar uma deixa, né, uma dica para as meninas aí. Coloque o Senhor na sua vida sentimental, né? Ele se envolve nisso sim, ele faz parte disso sim, e eu sou a prova disso. Porque eu não tinha feito uma oração. Eu tinha feito uma oração. Deus já tinha falado que eu seria esposa de um pastor, né? Uma pessoa do altar. E eu ali naquela promessa, eu falei, eu não quero ficar entrando em namoros que não tenham nenhum tipo de propósito. Eu não quero um rapaz que não tenha comprometimento com a obra, com o Senhor. Eu já tinha gostei muito desses olhos verdes dele. Azuis petróleo. Mas eu tinha uma palavra, eu tinha uma oração. E eu lembro que no dia que nós íamos nos encontrar para conversar, minha mãe sabia desse meu processo, dessa minha oração e tudo mais, e ela me perguntou assim, e aí, Dani, você vai aceitar o namoro ou não? Aí eu falei, mãe, não sei, eu ainda não sei, o Senhor não me falou se é sim, se é para eu dizer sim ou não, porque naquela época a gente era pedida em namoro, sabe? Os rapazes falavam assim, eu queria saber se você quer namorar comigo, e dava um tempo para a gente pensar e para a gente responder, né? Que existia isso. E aí, você me deu esse tempo, né? Que foi um tempo até longo, eu orei bastante em cima disso, mas Deus não tinha me respondido, né? Eu fui encontrar com você e ainda sem saber qual resposta eu te daria. E foi muito curioso que a resposta veio da sua própria boca, né? Foi uma condição. Foi uma condição. Ô, gente, o cara me pede para namorar, mas impõe uma condição. É a coisa mais inusitada do mundo. É só Deus que faz essas coisas. O Neguinho era ousado. O Neguinho era ousado. Eu confiava nos meus olhos azuis petróleo. Gente, sabe o que... Olha só, como que Deus é bom, né? Deus é bom e Ele é verdadeiro e ele mantém constância. Porque, para mim, foi uma coisa muito natural o que eu falei. Para mim foi uma coisa assim, eu não tinha lado, não havia opção. Você sabe o que eu falei com ela? Nós encontramos na pracinha, né? Na Praça Garoto. Outra coisa que, né, hoje em dia tem shopping. Naquela época não tinha, acho que é por isso, né? O pessoal começa a namorar no shopping. O reservado que a gente tinha era uma praça. Uma pracinha era um espaço público e reservado. Eu falei com ela algo que para mim era de verdade. Eu falei assim, olha, nós vamos namorar, se você quiser namorar comigo, mas eu vou te falar qual é a condição para você namorar comigo. Foi isso que ele disse, ousado. A condição para você namorar comigo é saber que para mim o Senhor é a primeira coisa da minha vida. Eu não abro mão do ministério por nada nem por ninguém.
né? O ministério é o meu lugar, o altar é o meu lugar, o altar é a minha, né, o meu chamado, e eu não vou abrir mão do ministério em nenhuma hipótese. Se eu tiver que escolher entre fazer a obra e namorar, eu vou escolher fazer a obra. A resposta veio assim, ó. Aí ele falou comigo assim, aí você decide. Aí eu falei assim, sim, porque era exatamente o que Deus havia falado comigo, né? Era exatamente o que eu procurava. Uma pessoa que priorizasse o ministério além de mim. Porque eu tinha na minha cabeça assim, a primeira coisa que a gente tem que ter na vida é temor do Senhor. Se o meu marido tivesse temor do Senhor, eu não vou sofrer na mão dele. Que era o meu grande medo, né? Meu grande temor era esse, porque uma mulher ousada, tipo eu, não poderia sofrer na mão de homem nenhum, sofrer na mão de ninguém, né? Eu era muito atrevida para esse tipo de situação. Então, assim, eu realmente precisava da mão de Deus agindo ali. Então, aquela fala sua, aquela condição sua, apesar de ousada, e qualquer outra mulher diria assim, que absurdo. Quem esse menino está achando que é para impor condições, ele vai. Né? Não é assim, mas era a resposta da minha oração. Era o que eu estava esperando de Deus, que eu vinha orando aqueles dias todos. Eu falei, Deus, eu quero só se Ele te amar mais do que a mim, porque eu já não queria mais um namorado, eu queria alguém que a gente pudesse compartilhar ali, possivelmente, um casamento, um futuro casamento. E aí a resposta foi sim, e de lá para cá já são quantos anos? 25 anos, 28 anos juntos, juntos. Né? Juntos, 25 de casados nós completamos, né? Mais 28 juntos. 28. E aí, gente, nós começamos esse relacionamento, né? Entramos nesse processo de namorar, né? Muito bom a gente se conhecer, a gente se apaixonar, né? Caminhar juntos, fazer planos, né? E chegar no casamento. 27 de novembro de 99, né? Nós nos casamos na igreja, na sexta-feira, dia 26, no cartório, mas a gente quase não conta, né? A gente conta a data da igreja, né? Sempre assim. E aí nós começamos uma nova fase, uma nova batalha, né? Um novo enfrentamento. Porque agora, com uma vida de casados, ambos sabendo que tinha um propósito ministerial, no entanto, sem experiência própria, né? Nenhum. Sem experiência própria, porque eu, por exemplo, né, sempre ali trabalhando na igreja, né, fazendo um apoio ao ministério pastoral, um apoio ao ministério de louvor, liderando pontualmente uma coisa e outra, mas não em linha de frente. Mas até que nós, além de toda aquela batalha que a gente enfrentou, na verdade, assim, no início do nosso casamento, batalha mesmo foi só financeira. Graças a Deus. Nós não tivemos aquela coisa de crise de primeiro ano. Não, né? Isso aí, não sei da sua parte, mas da minha... Nunca... Não tivemos. Foi financeiro? Teve. Teve. Financeiro teve. Misericórdia. Ô, pobreza. A única coisa que a gente tinha era amor, mais nada. Mas aí passamos essa fase e rapidamente, né? Olha só, é incrível como que as coisas são. Porque nós nos casamos, né, em 99. Quando foi no ano de 2000, na segunda metade, veio a gestação, né? Sim. Do Davizinho. Quando foi no mês... Gente, quando estava completando exatos 10 anos que eu batizei, o Davizinho nasceu. É verdade. Né? O Luquinha fez aniversário no sábado, dia 12. O Davizinho nasceu no domingo, dia das mães, dia 13. Né, 10 anos depois do meu batismo. E aí a gente com filho, casado, com uma situação financeira muito apertada, né, muita dificuldade, e o ministério ainda latente. Aí passa 1 ano e meio, né, nasce
o Arthur. Né? Agora 2 filhos, situação financeira muito apertada. Só que eu não falei que nós tivemos 2 filhos, a gente era bonito, gente. Uai, foi só 2. Aí nós partimos, né, para uma outra jornada congregacional, né? Tivemos uma outra congregação, uma experiência que um dia talvez a gente compartilhe aqui. E no final da experiência dessa congregação, a gente ficou um tanto quanto frustrado, assim, ferido, né? Ferido e em função desse tempo difícil, nós ficamos buscando assim, alternativas para não afastar da fé, para não esfriar, né? A gente ficou buscando até que um dia Deus me deu uma direção, né? Eu conversei com a Dani e nós entendemos que seria tempo, por exemplo, da gente começar uma reunião com alguns amigos, né? Uma reunião de amigos, né? Uma rede de irmãos, né? Para a gente falar da palavra, para a gente cantar louvores, para a gente estar junto. Sim. E interessante essa fase aí, que nós começamos essa reunião no ano de 2005, né? Nós começamos 2004, nós começamos a fazer essa reunião, tivemos um hiato, depois passamos para o ano de 2005 e foi uma fase interessante, né? Participar daquele tempo de reunião ali. Foi uma experiência nova, né? Como eu disse, ele, além de tudo, é muito corajoso, sim, eu acho que vou falar a palavra corajoso, né? Você sempre foi um cara muito ousado, muito à frente. Uhum. E eu sempre fui corajosa também. Sempre. Porque eu sempre entrei nos seus barcos. Ou nos seus carros Fiat 147. Nos Opala. Opala. Gente, eu sempre fiz essas coisas. Ele falava comigo, vão? Eu falava, tô indo. Porque eu entendi que essa era a minha função, né? Era estar com você, era caminhar com você para onde você fosse. Então, eu estava ali junto. E foi um tempo muito bom, para mim muito novo, né? Porque, de alguma maneira, ali eu já estava mais envolvida. Né? Porque antes, realmente, eu era só sua esposa, mas não tinha nenhum envolvimento. Aí, ali, eu já comecei a ter que ter algum envolvimento. Nem que fosse fazer o lanche no final da reunião. Né? Então, aquilo faz uma diferença, já te transporta para um lugar um pouquinho diferente. Ainda com muita timidez, né? Ainda com muita resistência, mas eu já dava para fazer. Já dava para fazer. Pega esse controle preto aí para mim. Esse aqui? Se eu for fazer propaganda, eu não vou fazer da Samsung, né? Deixa eu ver aqui. Problema não, gente. Só ali aqui. Porque o tempo de stand-by. Pode falar. Então, eu já tinha agora uma facilidade, eu sempre tive, que foi... Por isso que eu falo que não era timidez, era orgulho, eu sei que era orgulho, porque eu sempre tive uma facilidade de comunicação, né? Então, eu já recebia as pessoas, eu sempre tive essa facilidade no pessoal, né? Não no coletivo, mas no pessoal eu sempre tive essa facilidade. Acabou que mas foi uma experiência muito, muito legal. Foi muito válido. Nós começamos ali um movimento chamado Rede. Né? A reunião de irmãos. E a gente começou em casa, né? Na sala da nossa casa ali, que ainda era uma sala de um barracão que a gente tinha feito, e esse barracão era o terraço do meu pai, né? Da minha mãe, e ainda nós fomos construindo, morando e construindo, e a gente reunia os irmãos ali uma vez na semana, e a gente falava da palavra, e a gente orava com as pessoas, a gente tinha, né, um caderno de oração, né, que a gente colocava ali as causas, e daqui a pouco os irmãos começaram a trazer pessoas para receber oração, né, presencialmente ali, receber uma palavra de conselho.
E E antes aquilo que eram 2 casais foi se transformando em 40 pessoas. Teve um dia que lá em casa um barracão pequenininho, que era pequenininho, no 2º andar, não tinha jeito de subir a escadinha, de tanta gente que tinha. Ô, gente, verdade mesmo. A gente Eu tinha um medo daquele dia, eu orei tanto para a casa não cair, porque o barracão era um barracão muito simples, né? Singelo, né? Singelo. Pronto, essa estrutura não vai aguentar esse monte de gente, não. Mas a gente aguentou. Reuniu ali aquele povo e a gente orou, a gente falou, a gente congregou aquelas pessoas, profetizou sobre eles, também sobre a nossa vida. E a gente foi adquirindo experiência de liderança, né? Experiência de linha de frente. Até que, no ano de 2006, em uma dessas reuniões que, né, a gente tinha vários amigos que participavam ali, que levavam amigos e parentes e familiares, né, para vir na reunião. Um deles, né, no caso ali era o Betinho. O Betinho terminou a reunião, o Betinho me chamou assim no quarto. Eu lembro que ele me chamou lá no quarto. Aí falou comigo: Davi, isso aqui é uma igreja, né? Isso aqui já é uma igreja. Não pode continuar na sua casa assim, desse jeito. Você tem que formalizar isso de uma maneira, né, mais assertiva. Aí foi quando nós juntamos forças, né, o Betinho, eu, com o Júnior, né, o pastor Júnior. Nós juntamos ali, fizemos uma oração, um propósito, as 3 famílias, né, ali. Fizemos uma oração, um propósito de oração, buscando de Deus a vontade dele. E quando foi em 26 de novembro de 2006, nós iniciamos nossa igreja, né? Começamos a igreja ali mais formalizada, né? Naquele momento ali com o nome Comunidade Evangélica Plenitude, né? Ficamos com essa alcunha aí por 10 anos, né? Como Comunidade Evangélica Plenitude. E quando foi... Isso foi 2006, né, que começamos a igreja. Quando foi 2011, eu ainda como fundador da igreja, membro participante ali, administrador junto da igreja, ainda não tinha recebido o título, né, de pastor. Não tinha o título, mas já tinha um ministério. Né, naquele momento ali. Então, no ano 2011, né, também no 26 de novembro, no culto de aniversário da igreja, 5 anos, né, da igreja, ali então eu fui consagrado como pastor, né, naquela data, e foi muito de Deus, né? Foi um tempo muito marcante, muito bom, muito marcante, muito determinante. Passamos por algum período ali também de aprendizado numa nova fase, num novo ciclo, né? Nesse tempo a Dani ainda estava me apoiando, sendo, né? Esposa e mãe. Sendo esposa e mãe, estando no suporte, atuando assim, cantava no louvor. Aí eu já cantava no louvor, ajudava no data show, que na época não era data show, minha filha, seja honesta. Gente, eu fui a menina do retroprojetor por 10 anos. É por isso que a nossa igreja, diga-se de passagem, tem a melhor equipe de data show que vocês vão conhecer em qualquer lugar, tá? Que coisa, hein? Nós ficamos ali durante esse período, né? Também, né, a Dani me apoiando no meu ministério, atuando, né, em lugares dentro da igreja, né, em departamentos, também adquirindo experiência, com certeza. Até que em 2017, no caso, no ano 2017, nós tivemos realmente um grande impacto de Deus dentro do ministério, algo que o Senhor proporcionou, nos levou a uma tomada de decisão
né, no qual Uma transição, é uma né? transição pastoral, né? Sim. Que naquele momento ali o pastor Júnior, ainda o pastor titular da igreja, né? Ele sentiu de abrir mão daquela posição como pastor titular para ser até então um auxiliar e então eu fui colocado na posição de pastor titular da igreja, né? Sendo pastor titular, a gente além de tudo, além das responsabilidades, vem também muitos outros aprendizados, né? Que apesar de ser membro fundador da igreja, né, ter sido ali, né, fomos usados por Deus para estar Abrindo, né, começando o o ministério, a posição de pastor titular, ela é muito diferente, ela muda muito as coisas, mas muda radicalmente muita coisa. Deixando bem claro, né, que não houve nenhuma rebelião, não houve nenhuma divisão, não houve nada disso. Foi realmente mais uma vez um projeto de Deus, um plano, né, do Senhor. Plano do Senhor na vida do pastor Júnior, na nossa vida. Então, né, não precisa ter nenhum tipo de especulação, porque não houve nenhum tipo de problema. Não houve tumulto, não teve tumulto, não. Foi uma ordem de Deus, e a partir dessa ordem nós obedecemos. Houve uma obediência ali. E entramos então nesse propósito de estar pastoreando a igreja como pastor titular. Né? Vimos pastoreando 2018, 19, aí 2020, o que aconteceu, gente? 2020, pandemia, né? E a gente no pastoreio, ainda no início da jornada como pastor titular, né? Já veio logo essa bomba, né? Que foi a pandemia. Só de portas fechadas nós ficamos 5 meses, né? Sem ter culto dentro da igreja, culto só online. Então, assim, bem difícil, né? Bem complicado, mas graças a Deus nós superamos, né, aquele tempo de pandemia. O Senhor esteve conosco. Nós entramos num tempo de busca de Deus, de busca sobre ministério. Eu comecei numa busca pessoal com relação ao ministério, ao desenvolvimento do ministério. E dentro dessa busca, o que o Senhor me fala? Né? Já tinha tratado com a Dani, mas o Senhor tratou comigo de forma pessoal sobre o chamado que ele tinha para a vida dela. Aí você pode falar. Aí entramos, eu deixei de ser só esposa de um pastor auxiliar, né, um pastor fundador, mas era um pastor auxiliar que ficava ali, né, ajudando, mas tínhamos ali mais 2 pastores, né, o pastor titular, que era o pastor Júnior, o pastor Betinho. E aí, quando faz toda essa transição, o Betinho já tinha ido embora para Portugal, né, o pastor Júnior estava exercendo o chamado, né, a direção que Deus havia dado a ele, e a igreja ficou mais, né, com você, e automaticamente isso trouxe para mim outras atribuições que até então eu não havia exercido. E realmente eu falo que eu fui chamada mesmo. Eu não cavei nenhum desses lugares, né? E comecei primeiro liderando as mulheres pela necessidade, que era um lugar totalmente improvável para mim, apesar de ser mulher. E com isso eu comecei a ganhar, a vivenciar a ter novas experiências no ministério, né? Fui desafiada pelo Senhor. A verdade, eu o desafiei, né? Vamos falar assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas orações. Em 2018 para 2019, eu fiz um projeto de vida inusitado. Claro que a Bíblia fala que tanto o querer quanto o realizar na nossa vida vem do Senhor. Então, eu sei que aquele projeto de vida não fui eu que fiz, foi o Espírito Santo que moveu através de mim. Porque eu acho que qualquer pessoa em sã consciência não faria. Eu não fiz um projeto de vida, eu fiz um plano de vida. Eu falei com Deus assim, Deus, a partir de hoje, eu não vou rejeitar nenhum desafio que o Senhor colocar na minha frente. A gente não sabe nem por que a gente ora essas coisas. Porque hoje, se você for olhar hoje, gente, para que eu fiz essa oração? E que doideira é essa? Né? Porque eu sempre fui muito resistente.
Eu sempre fui uma pessoa resistente, medrosa, muito orgulhosa, né, com muito medo das acusações, das críticas, nunca soube lidar muito bem com essas coisas. E aí, e aí Deus, é? Então, deixa eu ouvir de novo. E Deus começou me desafiando. E o primeiro desafio foi a pregação, né? E nós começamos eu falo que se nós não continuamos com a célula, né? Nós começamos com o modelo celular e nós paramos. Tudo que aquele movimento nos trouxe, se algo ele nos trouxe, foi me ensinar a liderar. Acho que talvez nós tivemos aquele momento ali para que eu pudesse aprender a liderar, porque na célula eu fui obrigada de fato, a falar, a orar, coisa que eu não fazia. Eu tive que orar. Eu tive que cantar, eu tive que pregar. E aí eu fui ganhando um pouco mais de confiança, até que você me chamou para pregar no altar. E eu falei com Deus. Aí eu fui falar com de jeito nenhum. Deus falou que você falou que não ia rejeitar. Então, orgulhosa como sou, não vou rejeitar, né? E fui lá e aceitei os desafios, e desde então o Senhor foi me desafiando e foi levando a minha vida para um rumo muito diferente do que eu imaginava. Eu realmente imaginei que eu seria esposa de pastor para sempre, né? Mas no meio dessa caminhada, Deus quis me fazer também pastora. E hoje eu confesso, assim, com o coração limpo, que eu acho que eu nasci para estar neste lugar. Né? Eu não me vejo, eu fazia outras coisas, eu tinha outros planos, não é que eu não tinha planos. Eu tinha, aliás, planos muito bem definidos, que numa outra oportunidade a gente fala sobre isso. Eu tinha planos, eu tinha projetos, que eu tive que abrir mão de coisas que para mim tinham muito peso, muito valor, e aceitar o chamado. Que eu, de fato, eu falo que eu não corri atrás do chamado, eu fui chamada para esse lugar. Eu tenho consciência, eu não sou pastora porque eu sou sua esposa, né? E nem porque eu fiz um curso de teologia ou eu fiz isso, que eu peguei uma carteirinha que diz que eu sou pastora. Eu sou pastora porque eu fui chamada para ser pastora. Vamos dizer assim, esse é o grande desafio do entendimento do chamado ministerial. Igual eu falei lá no início sobre... algumas pessoas mais tradicionalistas em função teológica, algumas denominações e líderes que não existe, o cargo pastora. Talvez não exista realmente o cargo. Talvez, né? Mas a função existe, né? É o mesmo caso da libertação. Você não existe só porque você nunca vivenciou. Quem não tem um chamado pode muito facilmente desfazer do entendimento daquele que tem. Mas é importante a gente compreender, ampliar a visão a respeito das coisas. Não é uma imposição, não é um lugar, não é um cargo. Não. É um chamado, é um ministério, né? Da mesma forma que existe o profeta, que existe o apóstolo, que existe o mestre, o evangelista, o pastor, e todos eles nos dois gêneros. Né? Sim. A gente tem que entender isso, que o Senhor nos chama para um propósito. Bom, a gente chegando aqui, dentro dessa nossa trajetória, contando e mostrando para as pessoas quem nós somos, hoje, 2025, estamos exercendo o ministério, estamos trabalhando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer na igreja, e hoje, claramente, irmãos, vendo e percebendo, não sabendo, entenda, vendo, percebendo, mas não sabendo, mas Deus está nos levando para um novo tempo. Sim. Para um novo momento, uma nova era Sim. da nossa igreja local. Assim como o mundo está todo em transição, mas que o mundo responda por ele,
nós também estamos numa Assim transição. como nós falamos, né? A gente pode olhar aqui para trás dessa conversa, nós tivemos vários pontos, vários níveis, vamos dizer assim. E a gente percebe nesse momento que Deus está de novo transicionando a nossa vida, o nosso ministério e a nossa igreja para esse novo tempo, porque nós não somos separados, né? Não. Acho que a nossa vida, talvez não seja assim com todo mundo, mas a nossa vida é assim. Sem dúvida. Eu falo que a nossa família é uma família de fato pastoral, porque todos nós estamos envolvidos no ministério, né? Deus tem levantado os nossos filhos assim como te levantou, me levantou, Deus tem levantado eles. Então, somos uma família pastoral mesmo, todos, né, de liderança. E a igreja muito envolvida com a nossa família. Então, é tudo muito, muito junto. Tudo que acontece com a gente está acontecendo com todo mundo, né? E com certeza nós vamos ter novos assuntos, né? Novas fases para compartilhar, novas ideias para falar. E eu acho que chegar até aqui, falar da nossa liderança, né? E também falar que outros irmãos virão aqui para bater esse papo com a gente. Entender como que é o nosso processo e o processo dos outros. Todo mundo vai ver que nós estamos no propósito de Deus. Hoje eu falei com uma pessoa assim, e eu acho que vale falar aqui. Aceitar Jesus é algo primordial. Você precisa aceitar Jesus. Mas a conversão, ele é um progresso dessa aceitação, né? E tudo isso que nós falamos aqui foi o progresso da nossa conversão, que vai acontecendo dia após dia. Todos os dias nós continuamos nos convertendo. Então, nós aceitamos Jesus e fomos nos convertendo ao longo da caminhada. Que isso sirva de exemplo para os demais. Aceitar Jesus é a primeira coisa que você precisa fazer. Mas a partir dali vem um processo de conversão que ele é longo. Ele vai ir até que o Senhor Jesus volte e recolha toda a igreja. Sem sombra de dúvida, é caminhada. É a caminhada. Jornada, que a gente não pode esquecer dela, não. Então é isso aí, né? Eu acho que nós conversamos bastante. Acho que já deu bastante assunto. Já deu para nos conhecer bem, né? Já deu para falar, eu acho que já deu para dar calo na orelha. Né? E a gente está aqui com muita alegria, viu, gente? Fazendo esse podcast, né? Batendo esse papo aqui. E, como eu disse, a nossa expectativa é que a gente sempre esteja aqui com um membro da igreja, um membro do ministério, compartilhando, né, sua visão, sua história, contando seus testemunhos de conversão. Isso. Então, assim, vai ser muito bacana a gente ter mais e mais pessoas aqui e no decorrer, né, do que a gente for construindo aqui, também convidados, né, que não são membros da igreja, mas pastores, líderes, ministros, que vão estar com a gente aqui em outra oportunidade também. Vai ser bom demais. De seus processos de conversão. Exatamente. Porque isso faz a gente ficar animado, porque a gente vai pensar, você vai olhando, às vezes você está num tempo. Nós tivemos tempos bons nesse processo todo, tivemos tempos que não foram bons, mas aí a gente olha e fala assim, nesse tempo vai passar e vai vir um outro melhor. E naquele que você está muito bom, você fala, Senhor, vamos aproveitar bastante esse tempo aqui, porque eu sei que pode vir um que, né? Porque o Senhor está sempre tratando conosco. O trem é brabo, gente, o trem é brabo. Pessoal, quero agradecer você que pôde vir estar aqui com a gente, né? Assistiu aí de uma vez ou passionou aí. Eu não sei nem quanto tempo deu. Nós estamos aqui, não sei quanto tempo. Acelerou. Sei que nós falamos muito, né? Tomara que você tenha posto no 2x, principalmente nas minhas partes. Mas, como a gente está aqui, né? Deixa eu colocar essa tela aqui, que aí você vai ver, né, o podcast aqui, né? Gente, esse podcast que a gente fez é uma oferta que eu fiz, né, ao Senhor. Esse estúdio aqui que nós montamos é uma oferta dada no altar de Deus, né, para que a gente possa produzir esse tipo de material, possa produzir esse tipo de, né, de conteúdo. Se você é alguém que também entende que o ministério necessita de pessoas ousadas que querem trabalhar, que querem ajudar,
né? Pessoas que querem fazer as coisas acontecer. Esse painel aqui é um painel que a gente preparou para também fazer publicidade, né? Publicidade aí de repente você tem um negócio local, um negócio online, uma coisa digital que você gostaria de ofertar no podcast e ter a sua marca aqui dentro com a gente. Então vai ser uma bênção para nos ajudar na manutenção, na aquisição de equipamentos melhores, né? Que a gente está com... o estúdio está bonitinho, tá né? Bonitinho, mas legal. É básico, né? Básico. Tudo que tem é básico. É o básico do básico, né? Então, se você quiser, né, tá feito o convite aí também para você vir participar com a gente com uma oferta mensal ou algo assim e ter sua marca aí também com a gente. Compartilhe, comente, envie para as pessoas, se inscreva no canal, toque o sininho, faz tudo isso. Tudo que puder, dança, assovia. Porque isso é muito importante para que a gente, às vezes, eu não acho errado, eu sigo vários perfis e eu não acho errado a gente fazer nada disso, né? Mas às vezes a gente dá tanta atenção para outras coisas que, né, às vezes não vai edificar. E então, para aquilo que a gente sabe que vai edificar, porque às vezes você já conhece a nossa história, tá tudo legal, mas às vezes você conhece uma pessoa que não sabe da nossa história que vai ser edificada, vai saber que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva a gente. Muito bom, tá vendo? A quadrangular, nós não somos mais quadrangular, mas a quadrangular... Ainda, gente, nossas raízes, né? A bênção, eu amo o ministério, viu? Um abraço para os irmãos que são da quadrangular, pastor Mário, meu irmão, sou seu fã, Deus abençoe a sua vida. Gente, um abraço, Deus abençoe.